Vamos ficar em pé, irmãos? Convidá-los a ler dois textos comigo. Primeiro, um versículo, lá no Evangelho de João, capítulo 15. Fazer a moda antiga, não põe esse versículo na tela não, deixa os irmãos olhar na Bíblia dele. Não põe não. Quem está sem Bíblia, dá uma olhada na Bíblia do vizinho. Pega carona, tá? Pega carona. João, capítulo 15, texto bastante conhecido. Em casa também, quem usa da tela para ler os textos, abre a Bíblia. Quem ainda está fazendo culto online. E quem está fazendo culto online, espero que você esteja fazendo hoje. Mas venha para a igreja, a não ser que esteja realmente impedido por algum motivo, tá? João capítulo 15, versículo 3. Diz assim, na versão Nova Almeida atualizada que eu leio. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vamos repetir juntos o texto? Mesmo que for outra versão, já deu para decorar, né? Vamos lá? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vamos dizer novamente isso? É bom repetir coisa boa, né? Vamos lá? Vocês já estão limpos pela palavra falado. Amém. Outro texto agora, esse pode pôr na tela, que é um pouco maior. Lá em Gênesis, no capítulo 2, história da criação. Gênesis capítulo 2, primeiro versículo 15 a 17. Aí é fácil de achar, né? Moleza, né, gente? Comecinho da Bíblia, ali, Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora vamos para o capítulo 3, versículos 1 a 10. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Último versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vou usar esses textos para expor para vocês, explanar para vocês uma ideia bíblica. As pessoas bíblicas são frutíferas. Guarde bem isso. Daqui a pouco, não agora, daqui a pouco, eu vou pedir para você fazer uma pergunta para o seu irmão, mas não é para entreter ou para você sorrir. É para levá-lo a pensar. Por isso que eu estou já preparando agora, dizendo, eu vou pedir para você fazer uma pergunta para o seu irmão daqui a pouco. Eu vou pedir para você falar para ele e perguntar para ele, você é uma pessoa bíblica? E toda essa mensagem nós vamos ficar olhando sobre isso, baseado nesses textos. O que é ser bíblico e qual é o reflexo de ser uma pessoa bíblica, uma pessoa formada pela Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, forma a pessoa. O que é isso? Como que isso se reflete? E nós vamos então
ficar com essa pergunta na nossa mente. Alguém vai perguntar para a gente, vai ficar na nossa mente assim: eu sou bíblico, eu sou uma pessoa bíblica. Talvez um será colocado na frente: será que eu sou uma pessoa bíblica? Não vou perguntar, ninguém vai perguntar se você é crente, se você é religioso, qual a sua igreja, ou se você está todo domingo na igreja, só em vez em quando. Não, é se você é uma pessoa bíblica. É uma pessoa bíblica, tá certo? Então nós vamos usar esse texto para ver isso, se somos uma pessoa bíblica. Já vou pedir, antes da oração que vou fazer agora, pedindo a ajuda de Deus, eu vou pedir para vocês, por favor, já não comece a pensar: não, eu sou. Não, por favor, se dispa, sinta-se assim, como alguém que precisa pensar, refletir para entender se é uma pessoa bíblica. Porque ter cargo na igreja não garante ninguém ser uma pessoa bíblica, estar na igreja todo culto não garante, ser dizimista, orar, jejuar, não garante ser uma pessoa bíblica, não garante. Então vamos pensar se somos pessoas bíblicas, porque a pessoa bíblica, ela frutifica. Ainda nessa introdução da introdução. Como eu gosto de pregar, eu faço introdução da introdução, e pós-introdução, e prelúdio da introdução, aí depois eu prego. Tá? Então, ainda nessa introdução da introdução, eu necessito, eu peço para você, eu rogo para você, que você se concentre em descobrir, neste culto da manhã, se você é uma pessoa bíblica, sabendo que quem é bíblico frutifica. E como o Ricardo falou aqui, não fique pensando só em frutificar na questão financeira, prosperidade material. Tanto é que estamos falando de frutificação desde janeiro, e estamos falando de frutificação na evangelização. Já para tirar esse ranço de que frutificar é ganhar dinheiro, é ser rico, embora frutifica também para essa vida. Não excluímos isso. Mas já estamos colocando uma base sólida. Frutifica na evangelização. Começa por aí. Tá certo? Frutificar quer dizer, diga comigo, produzir, realizar, conquistar, multiplicar. E outras expressões são sinônimos no sentido bíblico de frutificar. Então, uma pessoa bíblica frutifica. Oremos. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe. E ajudar-nos, Senhor, é fazer-nos lembrar das coisas que o Senhor comunicou no nosso coração. A mim, primeiro, como pregador, que lhe busco para entender o que eu devo falar ao teu povo que o Senhor tanto ama, e ao teu povo com a lembrança da palavra e daquilo que tem a ver com o que está sendo ministrado, aplicando na vida deles. Nos ajude, Senhor, nos ajude dessa forma. Que a tua palavra não venha apenas como uma expressão de conhecimento, mas isso fique num segundo plano, e a tua palavra venha numa manifestação de revelação, porque é a revelação da tua palavra que nos chama para uma mudança de vida, e nos chama para ações consistentes. Então eu lhe peço, Senhor, revela-nos o espírito da tua palavra, a palavra em si rema, aquilo que tem unção para a nossa vida e que nos capacita. Nos ajuda, Senhor, porque nós não podemos ficar sem a tua resposta para nós. E queremos a tua resposta para a nossa vida. Dirige-nos a ela. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. E desde já eu agradeço a vocês pela atenção que me dão na hora da pregação. Também louvo ao Senhor por vocês estarem aqui. Jesus disse, o apóstolo João registrou, que a limpeza na vida de uma pessoa acontece pela palavra. Outro dia eu disse aqui, não é porque eu prego que você está limpo. Eu prego oferecendo para você a possibilidade de limpar-se. Mas o ser limpo pela palavra acontece quando a palavra é praticada na nossa vida. Quando ela é dada, ministrada, e quem a recebe lembra dela, pensa nela. Quando surge a situação que ela precisa tomar forma, materializa a palavra. E isso produz limpeza espiritual. É isso que Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês.
E nós percebemos que os discípulos foram sendo limpos. Você já percebeu como que é louça lá na sua casa? Você lava e daqui a pouco a pia está... Principalmente quando as filhas vão para a casa da gente. Os netos, os genros. Você lava e a pia daqui a pouco está cheia. E lava de novo e a pia daqui a pouco está cheia de novo. Aí tem que lavar de novo. Né? E no dia seguinte, está cheia. Vocês já estão limpos pela palavra. Precisa limpar sempre. Precisa limpar sempre, senão vai acumular. Então a palavra tem que estar sempre sendo ouvida, sempre sendo entendida, sempre sendo praticada. Para ficar limpo. Não é aquilo, limpa e fica limpo para sempre. Como é triste lavar carro, né? Numa cidade como a nossa. Você lava carro, daqui a algumas horas, como é que está o carro? Sujo. Sujo. Tem que ir lavando sempre, ele está sempre limpo. Eu não consigo, eu não sei quem faz esse milagre acontecer. De andar sempre com o carro limpo. Eu não consigo. Eu lavo, mas daqui a pouco ele está sujo. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Esse mundo, ele é todo contaminado. O sistema que está no mundo é todo apodrecido. O mundo está todo degenerado. Ele está todo degenerado. As instituições estão falidas, começando da família. Eu não quero generalizar, e não estou generalizando, mas a grande realidade é que hoje o volume está muito grande de destruição. Jesus já tinha dito que ia aumentar a iniquidade nos últimos tempos, e as pessoas iriam esfriar no amor, iriam perder respeito uma pelas outras, e isso vai degenerando todo o quadro. Quando não tem amor, respeito, vai tudo sendo degenerado. Outro dia eu estava num apartamento aqui, olhando de cima, mas teve uma briga tão feia na rua, e um senhor e uma outra pessoa, porque um carro chegou perto do outro, nem bateu, acho que deu uma fechada, sem querer, o motorista da frente, os dois saíram, ficaram uns 15 minutos xingando um ou outro, um do lado do outro, mas xingando que todo mundo que está num raio, não sei de qual distância, ouvia, com crianças no carro deles, a mulher sentada do lado, crianças pequenas no banco de trás, e os dois gritando, falando palavrões e impropérios assim, dos mais diversos. É um reflexo do mundo que está sujo, do mundo que está corrompido. E essa sujeira toda vai pegando no carro da gente, na louça da gente. Tem que estar sempre lavando. Quem não lava vai ficando encardido. Então tem que estar sempre lavando, sempre ficando limpo. E a palavra é que produz essa limpeza. Aí vem a pergunta, você é bíblico? Nós vamos pensar hoje nisso, você é bíblico? Chegou o momento, pergunte para o seu irmão, se concentre, espera aí, se concentre, porque ele vai precisar ficar pensando isso, se ele é uma pessoa bíblica. Pergunta para o seu irmão agora, você é bíblico? Irmãos, agora, a resposta a essa pergunta não é subjetiva, ela é objetiva. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existem perguntas que a resposta é subjetiva. Por exemplo, duas pessoas estão conversando e dizendo assim, uma para a outra, o pastor Joel é bonito? É uma resposta subjetiva. Vai ter um que vai olhar e falar assim, um sábio, é lindão. É lindão. Mas o outro, acredite, o outro vai ter a insensatez de dizer que é feio. E não é maldade, é que ele acha feio mesmo. E infelizmente tem que ser respeitado. Porque a resposta a essa pergunta é subjetiva. Ela não é objetiva. É uma resposta subjetiva. Depende de uma série de fatores. E cada um tem o direito a dar uma resposta, embora deveria ser proibida a segunda resposta. Mas cada um tem o direito de dar uma resposta, sem infringir nada, sem quebrar nenhuma norma, sem prejudicar nenhum contexto. Porque é uma pergunta de resposta subjetiva. Fulano é bonito? É subjetiva a resposta.
Depende do padrão de avaliação de cada um. Mas a pergunta, você é bíblico? Ela exige uma resposta objetiva e direta, sem nenhuma possibilidade de interpretação. Porque para ser bíblico existe todo um parâmetro construído na palavra de Deus que indica quem é bíblico. Então quem é bíblico é uma pessoa que é assim, assim, assim. Quem não é assim, 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 não é bíblico. Ponto final. Não é uma questão de eu acho que é. Eu penso de acordo com a minha forma de ver. Porque quando a gente fala de beleza, nós estamos falando conforme a forma de ver de cada um. Mas quando nós falamos uma pergunta dessa, e não é só essa, mas por exemplo, você é santo, você é salvo, você é bíblico, você é de Deus, a resposta já não é mais subjetiva. Não é a forma de ver de cada um. Existem parâmetros definidos que vão declarar se é ou não é. Então, quando nós perguntamos para nós mesmos, eu sou uma pessoa bíblica, nós temos um roteiro a seguir. Olhar para aquele roteiro e dizer, bom, a pessoa bíblica é isso, 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 isso. Eu sou isso, eu faço isso, eu vivo assim, eu tenho essa postura, eu tenho esse comportamento, eu tenho essa maneira de ser. Tenho. Então eu sou bíblico. Não, eu tenho isso, tenho aquilo. Ah, mas isso eu não tenho, aquilo eu também não tenho, então não é bíblico. Porque, repete comigo, ou é ou não é. Correto? É o tipo da coisa que é ou não é. Porque tem algo definido. Tem um padrão estabelecido. Quem se encaixa naquele padrão é, quem não se encaixa não é. Não é quem se encaixa mais ou menos. Não é quem se encaixa em partes, mas é quem se encaixa. E a promessa de Deus, porque é promessa de Deus, de frutificação, de produção, aí entenda como prosperidade do corpo, da alma, do espírito, de realização, de conquista, de pisar e possuir, de pôr a mão e ser abençoado, de se meter a fazer e dar certo. Tudo isso é promessa bíblica. É para as pessoas que são bíblicas. Pessoas bíblicas. E aí nesse mundo de subjetividade, de relativismo, pessoas, não, eu sou bíblico, mas não tenho padrão. Aí não acontece, as coisas ficam frustradas, cheia de grilos na cabeça, mas não está. O pregador não disse que põe a mão e prospera, eu ponho a mão, vira um fracasso. Pisa e conquista, eu piso, destrói. E fica aquele conflito na mente da pessoa. Por quê? Porque tem promessa, porque Deus falou. Mas Deus falou para quem é bíblico. Para quem é bíblico. Tudo que Deus planejou, idealizou fazer, desejou para a vida do homem e da mulher quando os criou. Por isso eu li Gênesis. Estava em conformidade com o plano de Deus, com o propósito de Deus, enquanto eles eram bíblicos. Você pode dizer, mas não tinha nem Bíblia escrita. Tinha, podia não estar no papel. Mas Bíblia é a voz de Deus. Bíblia é a palavra de Deus. Então tinha a Bíblia. Não estava impresso, a imprensa foi descoberta, começou a gravar livros em 1500 e pouco, com Gutenberg. Então não tinha Bíblia impressa, mas tinha a Bíblia, porque tinha a palavra de Deus. Enquanto eles foram bíblicos, estava dando tudo certo, dentro do plano de Deus. Quando eles deixaram de ser bíblicos, então nós já pegamos uma outra coisa aqui, eles deixaram de ser bíblicos. Então ser bíblico é que nem o carro, limpou hoje, daqui a pouco está sujo, que nem a louça. Enquanto eles eram bíblicos, eles estavam, na linguagem dessa mensagem, frutificando, produzindo, realizando, multiplicando, gerando. Quando deixaram de ser bíblicos, deixaram de ser frutíferos.
Para a gente chegar à resposta que nós estamos buscando individualmente, porque ninguém vai dar resposta pelo outro, é evidente, cada um tem que buscar por si. Para que a gente possa buscar essa resposta, a gente precisa tirar algo que todos nós temos, a capa da religiosidade. Todos nós temos a capa da religiosidade. Alguns pegam essa capa e guardam lá no guarda-roupa, que nem acontece quando começa o verão. Pega aquelas roupas de inverno, pesadas e grossas, põe numa gaveta, põe lá num baú da cama, põe lá em algum lugar, no armário, que nem é visitado. E fica lá. E fica lá meses. Dependendo do tempo, fica até mais que isso, até esquece dessa roupa lá. Então, alguns têm a capa da religiosidade desse jeito. Está lá, mas tem, é deles. Eles têm a capa, você tem. Você tem, eu tenho. A capa da religiosidade. Fica lá guardada, fica escondida. Alguns usam em vez em quando a capa da religiosidade. Tem gente que não consegue ir para a igreja sem a capa da religiosidade. Pode estar frio, calor, inverno, verão, 30 graus, 10 graus, não importa, vai sair para a igreja, tem que pôr a capa da religiosidade. Aí mete a capa da religiosidade e vai para a igreja. Mas quando vai trabalhar, tira a capa da religiosidade. Quando encontra o irmão, tem gente que carrega a capa da religiosidade no bolso, porque está andando sem nada de religião. Encontra o irmão na rua, já pega a capa da religiosidade. Paz do Senhor. Então, a capa da religiosidade todo mundo tem. Tem uns que nunca usam, mas tem. E tem uns que nunca ficam sem usar. Estão sempre usando. E alguns usam de vez em quando. Para a gente responder se somos bíblicos, tem que tirar a capa da religiosidade. Porque a capa da religiosidade é um engano brutal. A capa da religiosidade é pinga, é 51, deixa a pessoa embriagada. Ela não discerne bem, ela não entende bem o que está acontecendo. Ela não consegue discernir as coisas por causa da capa que ela usa da religiosidade. Para a gente ter uma resposta honesta a essa pergunta, você é bíblico, primeiro precisa tirar a capa. Então quem veio para a igreja hoje com a capa da religiosidade, tira ela, põe no banco, deixa do lado, depois você leva de volta. E se não aguentar ficar sem ela, você põe na hora que sair. Mas pelo menos para chegar à resposta, eu sou uma pessoa bíblica, precisa tirar a capa da religiosidade. Se ficar com a capa da religiosidade, já tem a resposta na boca, eu sou. Já tem. Não preciso nem argumentar daqui para frente. Argumente o que argumentar, mostre o que mostrar, apresente os reflexos de uma pessoa bíblica que seja. A pessoa não tem os reflexos, mas ela vai dizer, eu sou bíblico. Por causa do quê? Da capa da religiosidade. O Géias, eu não sei se tem no bazar deles a capa da religiosidade para vender lá. Na livraria eu acho que não tem. Mas não precisa vender, porque se tiver vai ficar encalhada, porque todo mundo já tem. Todo mundo possui capa da religiosidade. Não adianta dizer eu vou doar para o Géias, porque você precisa dela. Ela faz parte da tua vida. Só tem que definir o uso dela. Constante, contínuo, ou ela vai ficar esquecida no armário. Mas todo mundo tem capa da religiosidade. Como pastor que eu sou há quase 40 anos, como é interessante. Às vezes tem um grupinho assim conversando, distraído, rindo e tal. Eu entro no grupo, eu chego perto, todo mundo põe a capa da religiosidade. Eles estão falando mal do Palmeiras, que absurdo. Eles estão falando do namoro, eles estão falando de problemas da escola, eles estão falando... Mas quando eu entro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um solta-lágrima. É a capa da religiosidade que faz a gente falar o que convém falar no lugar que a gente está, e não o que a gente sente, e não o que a gente é. Que faz a gente responder as perguntas de acordo com o que é correto responder, e não com a resposta que a gente tem na língua, na mente, no coração. É a capa da religiosidade. É a capa da religiosidade que a pessoa está no culto, no WhatsApp. Aí quando chega um diácono perto, faz aleluia, glória a Deus.
Como é que alguém sai do gelado e fica quente sem pelo menos alguns segundos? Como é que o cara está lá no WhatsApp olhando, sei lá, ou está na internet olhando o resultado do jogo do time dele enquanto o culto está rolando, ou está lá tratando de um assunto qualquer, e quando... Glória a Deus! Como é que acontece isso? Eu não entendo. Eu não consigo compreender. Na verdade eu consigo. É a capa da religiosidade. A capa da religiosidade é o vestimento predileto dos hipócritas. Porque quando usa muito, quando usa um pouquinho, você só é normal. Quando não usa nunca, você está quase um santo, um anjo. Mas quando usa sempre, é um hipócrita. Aí é um hipócrita. Ela é a vestimenta predileta do hipócrita. O hipócrita até dorme com a capa da religiosidade. Ele não consegue ficar com ela, sem ela, até para tomar banho ele fica com a capa da religiosidade. Ele tira tudo, mas a capa da religiosidade fica. É uma coisa que a gente não consegue se livrar dela. Indo direto ao assunto, eu projetei numa frase, em algumas frases, 3 frases, eu projetei o que é uma pessoa bíblica. Eu já vou matar a charada lá, jogar o que é pessoa bíblica para você aí na tela. A gente vai colocar os olhos em cima e já vamos entender, pelo menos intelectualmente, o que é uma pessoa bíblica. E depois a gente vai argumentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vocês colocam para mim a definição? Eu até grifei, em negrito, sublinhei aquelas expressões mais fortes aí. Vamos lá. Pessoas bíblicas tomam a palavra de Deus como verdade absoluta, expressa na forma de mandamentos, ordens, que não são pesados. E a obediência dessas ordens gera prazer. Pessoas bíblicas são assim. Deixa um pouquinho aí, deixa essas ideias entrar dentro da gente. Pense nisso, veja isso. Coloque os olhos nisso. Leia para você mesmo, para o teu consumo, na tua mente, grave isso. Isso não é uma ideia minha, é a expressão bíblica, para definir pessoas bíblicas. Então, vamos ver. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, não tem relativismo, não dá para pensar em cima, não dá para avaliar, não dá para questionar, não dá para argumentar. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ela se expressa por meio de mandamentos, ordens, claro, e ordem é dada para ser obedecida. É alguém que tem autoridade que dá ordem, e alguém que se coloca debaixo da autoridade que obedece. Todo tipo de comportamento contrário a esse que defini agora, trata-se de rebelião. Alguém que tem autoridade, dá ordem, alguém que deveria estar debaixo da ordem, não cumpre, é um rebelde. Então, a palavra de Deus, ela se manifesta como ordens, mandamentos dados, e todos aqueles que se colocam debaixo do Senhor, do senhorio de Jesus, simplesmente obedecem, se não são rebeldes. Se rebelaram contra a autoridade e o que foi por ela estabelecida. São rebeldes. Aí é que está o problema da capa da religiosidade. Porque a capa da religiosidade faz a pessoa conhecer a ordem, colocar a capa e dizer legal, bacana, mas não faz, não obedece, não cumpre, não atende, não é uma pessoa bíblica, mas quer se passar como tal. Então joga a capa da religiosidade em cima, para se passar como uma pessoa bíblica, quando não é. E mais, não é só obedecer, é obedecer achando que aquilo não é pesado. Não é difícil obedecer, não é sacrificial obedecer, não é duro demais obedecer.
Não, pelo contrário, se transforma até em algo prazeroso obedecer. Por isso que eu falei, para a gente ter uma resposta honesta, para nós mesmos, precisamos tirar a capa da religiosidade. Porque se ouvir essa mensagem, ler essa definição, ouvir minhas explicações que eu dou daqui para frente, com a capa da religiosidade, não vai ter fruto nenhum na vida da pessoa. Nenhum, precisa tirar completamente essa capa, despir dela. Só assim vai conseguir entender algo dessa mensagem. Porque as expressões aí são fortes. Querem ver? Primeiro, verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. João 17:17. Coloquei alguns versículos para vocês verem. A tua palavra é a verdade. A Bíblia afirma. Então, se colocar-se debaixo da autoridade da Bíblia, tem que aceitar que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Não é uma verdade, é a verdade. Tua palavra é a verdade. Para ficar mais claro ainda, embora já está muito explícito, o Salmo 119, versículo 160, na mesma ideia, na NVI, diz assim: a verdade é a essência da tua palavra. Se não tiver a verdade ali, deixou de ser palavra de Deus. E eu não estou dizendo ter a verdade pela palavra ser a verdade ou não, mas se no meu conceito não tiver a verdade absoluta ali, deixou de ser para mim a palavra de Deus, porque a verdade é a essência da palavra. Se tira a essência de algo, deixa de ser. Você pode tirar alguma coisa periférico de algo, mas não pode tirar a essência. A igreja do Senhor não é um prédio, a igreja do Senhor não é uma organização, uma instituição humana. Pode ter essas coisas, mas não é essa a essência. A essência da igreja está na missão que ela tem. Se tirar a missão que a igreja tem, acabou a essência e deixou de ser igreja. Então ela pode ter prédio, pode ter pessoas, pode ter rituais, cerimônias, mas deixou de ser a igreja, passou a ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a essência da igreja é a missão que ela tem. Assim é a palavra. A essência da palavra é a verdade. Então, se eu não olhar a palavra de Deus como uma verdade absoluta, que não deve ser questionada na minha vida, na minha prática, na minha atitude, se eu não olhar assim, a palavra de Deus deixou para mim de ser a palavra de Deus. Ela continuará sendo a verdade e a palavra, mas para mim deixou de ser. Perdeu a essência. Não é mais a palavra de Deus para mim. Mandamentos não pesados. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Para quem? Para aqueles que estão vivendo debaixo do amor de Deus. Para quem vive no amor de Deus, obedecer o que Deus fala, take it easy, facinho, tranquilo. Obedecer o que Deus fala é fácil. Vamos pensar, me ajudem na pregação, pessoal aí da galeria, aqui de baixo, me ajude na pregação. Me digam algum mandamento do dia a dia, do cotidiano. Não vem com os 10 mandamentos, estou dizendo da coisa prática do dia a dia. Não vem assim, não matarás. Aqui talvez já teve alguém que matou alguém, já se arrependeu, né, irmã? Se não, levanta a mão para os irmãos que estão do lado, sai de perto. Então não me venha com essas coisas assim, muito altas, tal. Venha do dia a dia, algum mandamento do Senhor, das coisas práticas, do dia a dia, de coisas para fazer. Me diga um, quem que pode me ajudar? Me lembrem de algum. Alguém levanta a mão, porque senão fala meia dúzia ao mesmo tempo. Vamos ver a irmã ali, o que é? Honrar pai e mãe. Ah, que difícil, mas meu pai é um capeta, meu pai é um desgraçado, minha mãe é uma mulher à toa, como é que eu vou honrar? Pronto, a palavra de Deus deixou de ser verdade para essa pessoa. É um mandamento pesado demais, você não sabe, nem Deus sabe como é meu pai e minha mãe. Eu não honro porque meu pai e minha mãe... Pronto, deixou de ser a verdade. O mandamento ficou pesado. Eu pergunto para vocês, não tem muita gente que não consegue honrar pai e mãe? Não tem muita gente que não consegue? Não tem muita gente que diz, eu não posso, não dá? Porque a palavra de Deus não é
verdade absoluta para a pessoa. A palavra de Deus não é verdade absoluta. Consequentemente, os mandamentos de Deus são pesados. Quem mais? Sejam cordiais uns com os outros, meu amado irmão Vanderlei. Sejam cordiais, gentis, praticar gentileza, não ser grosso. Fala para o seu irmão, não seja estúpido, estúpida, irmã. Não seja grosso na forma de ser, de falar, de tratar. É um mandamento: sejam cordiais uns com os outros, respeitosos, tratem com deferência. Serve para a família também, para marido e mulher. Sejam cordiais uns com os outros. É mandamento, não é sugestão. Ah, mas não dá. Meu temperamento é grosso e estúpido. Não tem ninguém que ganha de mim no temperamento aqui. E eu estou quase uma moça. No temperamento não tem ninguém que ganha. O pessoal das antigas, quando entra no meu gabinete, entra naquela desconfiança. É o AC ou o DC agora? Quem vai tratar comigo? Então não tem ninguém que entende melhor desse negócio de temperamento, de ser bravo, do que eu. Não tem. Mas eu não consigo, meu jeito de ser. A palavra de Deus não é verdade absoluta para você, irmão. Coloque, tira a capa, põe de lado e entende isso. Não é. Aí o mandamento de Deus: sejam cordiais. É pesado, é difícil, não dá. Não dá. A palavra de Deus ficou pesada. O mandamento ficou pesado. Quem mais? Outra coisa, vamos lá. Ali, Paulo, primeiro Paulo, depois a gente vem aqui. Ame os seus inimigos. Ih, aí dá pano para a corda. Ih, lá no escritório. Ih, no grupo pequeno. Ih. Aí da novela, daquelas séries de 28 episódios. Ame os seus inimigos. Quem te faz mal? Porque aí desdobra o mandamento. Aquele que te amaldiçoa, você abençoa. Aquele que faz mal, você paga o mal com o bem. Você recebe no coração aquele que não te recebe. Aí vai desdobrando. Mas com a capa da religiosidade. Não, eu amo, mas não quero nem ver perto. Eu amo, mas não quero relacionamento. Eu amo, mas não me venha dizer que eu tenho que aceitar aquela pessoa. É a capa da religiosidade que faz a pessoa dizer: eu obedeço, eu amo meus inimigos. Mas o que a Bíblia diz sobre o que é amar os inimigos, não faz. Não consegue, é pesado demais. Mas não vamos ver esse episódio inteiro não. Quem mais levantou a mão? Ali, depois alguém na galeria, para não ficar... E aí já não é episódio, é novela da Globo. Perdoar. Perdoa 70 vezes 7 ao dia. Perdoa. Aí vem os desdobramentos. Quem perdoa não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem aversão. Quem perdoa não consegue ficar engasgado com a pessoa, porque perdoou. A capa da religiosidade: não, eu já perdoei, mas se passar na minha frente eu atropelo. Você é instrumento de Deus para acabar com aquela praga, mas eu perdoei. É a capa da religiosidade na pessoa. Ela está coberta com a capa da religiosidade. Então o que Deus fala é relativizado, não é verdade absoluta. Não tem uma atitude coerente com o que Deus dá como mandamento. Perdoar, meu Deus, vocês estão mexendo fundo. Eu estou mandando vocês falar para ninguém dizer que eu enderecei. Vocês estão pondo a bola na marca do pênalti. Eu estou que nem Rafael Veiga. Vocês é que estão colocando lá. Em cima, galeria, alguém? Lá. Hã? Mas vocês estão acabando com vocês. Sejam puros sexualmente.
É mandamento. Santidade, pessoal, é mandamento. Eu não aguento, pastor, eu sou cheio de fogo. Vem mais perto, entra no meu gabinete. Eu estou bonzinho, mas eu ainda tenho uma mangueira boa para jogar em São Deus. Estou cheio de fogo, eu sou sangue italiano, misturado com parisiense. Mas é mandamento, se conter. Guarde seu cabrito aí. Se segura. Em último caso, é melhor casar do que abrasar. Mas não tenho dinheiro. Melhor santidade do que dinheiro. Não tem casa para morar, está cheio de viaduto em São Paulo. Mas apaga o fogo. Apaga o fogo. Gente, eu não vou continuar, a gente vai ficar só nisso aqui. O que nós precisamos é todos nós entender que os mandamentos de Deus não são pesados, quando a palavra de Deus é uma verdade absoluta expressa por meio de mandamentos que não são pesados. Então, isso é ser bíblico. E não é só não ser pesado, é prazeroso obedecer a Deus. Ainda segura o fogo com prazer. Perdoa de forma prazerosa. É cordial, com alegria de ser cordial. Não é aquilo forçado, não é fazer a coisa que tenham que fazer. A pessoa bíblica se coloca debaixo da verdade absoluta como uma ordem clara de Deus para a sua vida, pratica aquilo de forma prazerosa porque não é pesado para ela. Porque ela é uma pessoa bíblica. Quem não é bíblico vai ficar cheio de grilos nesse processo. Vai ficar cheio de dificuldades no meio desse processo. E lembre-se, o tema dessa mensagem, que é uma versão, é uma expressão bíblica da palavra. Pessoas bíblicas são frutíferas. Pessoas bíblicas pisam, conquistam. Põem a mão, são abençoados. Falam, acontece. Prosperam. Produzem. Realizam. Tem pessoas, como o Ricardo disse, eu enfatizo, porque estava até no meu contexto de mensagem também, tem pessoas que acham, sempre ligam com a área financeira. Não é. Prosperar em família não depende de área financeira. Fazer uma mulher ser feliz, fazer um marido ser feliz, não depende de dinheiro. Pôr a mão num casamento e fazer aquele lar ser um lar abençoado não depende de casa nobre, de riqueza. E as pessoas bíblicas põe a mão e abençoa, a família é abençoada, os filhos são abençoados, a casa é abençoada, porque são pessoas bíblicas. Onde puser a planta do teu pé, eu te darei. Onde pôr a mão vai conquistar, o que falar vai acontecer, eu vou acompanhar com sinais. Pessoas bíblicas. Eu já confessei para vocês aqui, que eu ficava orando e pedindo sinais de salvação de almas, e Deus me falou, você só prega no púlpito. Começa a pregar por toda parte, como os apóstolos faziam. Hoje eu estou falando em todo lugar. Eu prego aqui no domingo. E todos os meus dias, em todo comércio que... Quase todos. Comércio que entro, pessoas que eu encontro. Às vezes deixo o carro em casa, pego o Uber só para falar para o motorista do Uber sobre Jesus. Sobre a salvação, sobre a necessidade dele. E se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. E eu vou direto. Eu vou ali no alvo. Por quê? Porque veio uma ordem diretiva para a minha vida da palavra. Pessoas bíblicas não questionam. Eu falei para o presidente nacional, estávamos almoçando essa semana, pastor Bergamin. Ele falou, você está agora falando em todo lugar, né? Eu falei, estou falando. Ele falou, você não era assim não. Eu falei, não, era metido a pastor. Eu não era não. Eu achava, sou pastor, meu negócio é ovelhinha. Tem umas ovelhas que berra tanto, mas meu negócio é ovelhinha. Eu fico cuidando, Deus me chamou para ficar cuidando de ovelha. Desculpa, argumentação da minha cabeça. Todos são chamados a dar testemunho de Jesus Cristo em toda parte. E tem gente que, lá vem quem não é bíblico, eu dou testemunho, calado. Eu não falo nada, eu deixo as pessoas verem Jesus na minha vida. A Bíblia diz, prega. Como crerão se não tiver quem lhes
fale, se não ouvirem. Isso não utiliza o testemunho, mas tem que falar. É ordem bíblica. Quem é bíblico, o mandamento não é... eu sou tímido. Como que se dissesse, a ordem bíblica só vale para quem não é tímido. Quem é tímido, a ordem de Deus não vale. Não é porque é tímido, é porque não é bíblico. Porque o mandamento de Deus para quem é bíblico é ordem. E isso não é pesado e gera prazer. Quer ver o prazer? Salmo 1 e 2. Versículo 2, aliás. Salmo versículo. O seu prazer está no quê? Na lei, no mandamento, na ordem do Senhor. Aí as pessoas gostam, né, desse salmo, porque diz, na sua lei medida de dia e de noite. A lei é para ser meditada, para ser pensada, para ser entendida. Mas ordem é para ser obedecida. Não, eu medito toda noite em não adulterar, e depois eu vou adulterar. Eu medito toda noite em ser cordial, e depois eu trato as pessoas com brutalidade. Medita e não tem ação, porque não é bíblico. Não é uma pessoa bíblica. Mas não fica só nesse, Salmo 112. Tem tanto, gente, eu fico selecionando, senão eu fico aqui só mostrando versículos para vocês. Salmo 112, versículo 1. Tem grande prazer nos seus mandamentos. Tem prazer no que Deus dá ordem. E o prazer no que Deus dá ordem não é meditar ou conhecer, é fazer, porque a ordem é para ser obedecida. Bom, vamos agora pregar. Olhando para Gênesis, eu vou fazer uma aplicação rápida aqui para a gente terminar logo, tá? Fazer uma aplicação rápida aqui em Gênesis. Eu falei em um determinado momento da mensagem que enquanto Adão e Eva estavam lá, debaixo das ordens do Senhor, obedecendo, tudo estava dando certo, tudo estava fluindo no jardim. Tudo que Deus tinha para eles estava acontecendo. Porque eles estavam olhando a ordem de Deus como um mandamento, que não era um pesado, e eles tinham prazer nisso, em cumprir. Vamos entender o que aconteceu ali no Éden. Primeiro vamos ver que eles tinham mandamentos. Capítulo 2, versículo 15, fala que eles deveriam cultivar e guardar o jardim. Eles não estavam lá o tempo inteiro olhando para cima. Eles estavam lá trabalhando, eles estavam lá cuidando do jardim e guardando. Tudo isso enquanto a palavra de Deus era uma ordem dada, era verdade, tinha que ser obedecida e prazerosamente. Eles estavam cuidando do que Deus tinha dado para eles cuidar. Lá no jardim, cultivando e guardando. O versículo 16 e 17 indica que eles podiam comer isso e não podiam comer aquilo. Vocês podem comer disso e não podem comer daquilo. Ordem. E eles estavam obedecendo, tudo tranquilo. E o que eles não podiam comer não fazia mal para eles, não poder comer, estava tudo sossegado. Eles estavam fazendo o que Deus falou sem nenhuma crise, sem nem vão ficar, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu tenho. Não! Eu tenho que comer disso, comiam com naturalidade, com prazer. Deus falou, é isso mesmo. Não pode comer aquilo, então deixa aquilo de lá. Não é para comer, não precisa, não é. Eu quero tanto. Não. A palavra de Deus é a verdade para eles, absoluta, expressa por mandamentos que não eram pesados e que produziam neles prazer. Então come. Como? Tranquilo. Não come. Legal, não como. Pronto. Resolveu. Eram bíblicos. Estavam pegando os mandamentos e obedecendo. No versículo 19 do capítulo 2, e no contexto do versículo 19, fala que eles tinham que cuidar dos animais. Dar nome, cuidar, definir, tratar, organizar os bichos lá de toda a floresta, de todo o jardim. E eles estavam lá cuidando com naturalidade. Não tinha essa, eu tenho alergia, não gosto, não quero. Deus mandou fazer uma coisa que eu não tenho prazer, que eu não tenho alegria. É para cuidar de animal? Vamos cuidar de animal. Vamos cuidar, mandamentos, cuida de tudo, dá nome para tudo, administra aí a bicharada da criação. Estavam lá cuidando disso, tudo mandamento. E eles vivendo como pessoas bíblicas. Casar. Deus mandou casar, Deus olhou para o homem e falou, eu vou arrumar uma mulher para o lado dele, meter um sono nele, para não dar palpite como ele quer. E deu um sono, arrancou a costela, fez a mulher, deu para ele, casou. O que eu uni, o que Deus uniu, que não separe o homem.
Casaram, tranquilo. Adão não ficou olhando para uma vaquinha, dizendo, eu queria tanto aquela vaquinha. Não, deixou as vaquinhas de lado. Jogou as vaquinhas fora e ficou lá com a Eva, com a mulher dele, que Deus deu para ele, casado, vivendo com ele. Uma grande ilustração dessa mensagem, deixa as vaquinhas de lado. E os boizinhos também. Deixa de lado. Ele estava lá casado, vivendo bem com a sua mulher, com o que Deus deu para ele, com o que Deus está obedecendo com tranquilidade, tudo assim. Mas era assim. O que mudou? Capítulo 3, versículo 1. A serpente disse à mulher. Versículo 4. Então a serpente disse... O que aconteceu? O diabo falou. Fala para o seu irmão, o diabo fala. Ele falou e ele continua falando hoje. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor procurando tragar. Tem gente que cria aquela figura fantasiosa de um monstro. Assim, o diabo está lá. Não, o diabo está lá, falando. Esse é o monstro que quer tragar. Linguajar manso, insinuoso, que vai na mente, que desce no coração. Uma palavra, às vezes, que a gente quer ouvir até, e falando para a gente, despertando a gente para algumas coisas. É assim que o diabo fala. Mas o problema não é o diabo falar, é a gente ouvir e iniciar um diálogo. Versículo 1 e 4, o diabo falou. Capítulo 3, versículo 2. A mulher respondeu, pronto, nasceu um bate-papo. Nasceu uma conversa. Enquanto o diabo fala, ele pode falar sozinho. Você já deixou alguém falando sozinho? Alguém está falando, seja sincero, você está envolvido com outra coisa e alguém está falando, você não presta atenção? Você quer ver eu deixar a Leonor falando sozinha? Final de campeonato, que o Palmeiras está em todos. O jogo acontecendo, 40 minutos do segundo tempo. Ganhando como sempre acontece, desculpem os demais. Ganhando como sempre acontece. Só de 1-0, que só ganha de 1-0 também. 44 minutos do segundo tempo, outro time atacando, vem a Leonor falar comigo. Você gosta de pudim, hã? Você viu o que aconteceu na igreja? Eu fico, que igreja? Vai falar sozinho a vida inteira. Só tem que aprender, eu e você, a deixar o diabo falando sozinho. Porque falar ele vai falar, não dá para cortar a língua dele. Se desse a gente cortava, mas não dá. Ele vai sempre falar, vai sempre soprar, vai sempre cochichar, vai sempre insinuar, vai sempre... Mas tem que deixar ele falando sozinho. Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O diabo está falando e a pessoa está lá meditando no que Deus fala. E o diabo vai continuar falando, mas ele não permite. Porque a cabeça dele está cheia da palavra, o coração está cheio da palavra. É uma pessoa bíblica. Então o diabo fala e não tem diálogo. O problema não é o diabo falar, é o diálogo com Satanás. É a conversa com ele. E a gente fica pensando que então conversar com o diabo é simplesmente dizer, é mesmo o senhor capeta que está rugindo, que está falando, é isso mesmo, você tem... Não! Conversar com o diabo é só dar asas a ideias, pensamentos que ferem o que Deus fala, que agridem o que Deus fala. Começa a trabalhar com a mente contrário ao que Deus fala. Vai criando fortalezas na mente da pessoa em relação ao que Deus falou. E ideias que o diabo começa a semear parecem mais bonitas, mais lógicas, mais claras do que o que Deus disse. E aí o que Deus disse passa a ser desprezado. E aí é que eles começaram a deixar de serem bíblicos. Enquanto o diabo falava, eles continuavam sendo bíblicos. Mas quando eles começaram a dialogar com Satanás, e hoje isso acontece no campo da mente, no campo do raciocínio. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 16.
falando sobre a armadura espiritual, diz que devemos sempre segurar o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos trazer para essa mensagem as palavras serem desprezadas, deixar o diabo falando sozinho, isso é apagar os dardos do maligno. Vocês sabem que dardos era uma linguagem comum naquele tempo, inimigos também, os povos viviam em guerras, mais ou menos como hoje também, mas naquele tempo muito mais volumoso e natural. Os povos viviam em guerra, e a pior arma não era uma bomba atômica, era um dardo inflamado, uma seta com veneno na ponta, mas uma seta daquelas de arco, que quando atirada na pessoa, ou colocada num dardo em si, numa lança, quando feria a pessoa, se abria a ponta da seta, e o veneno ia para dentro da pessoa e se espalhava dentro dela, entrava na circulação sanguínea e matava ela em questão de minutos, porque era um dardo inflamado jogado na pessoa, que ia matá-la. E Paulo, fazendo essa alusão, essa alegoria, essa comparação, ele diz assim: vocês devem segurar o escudo da fé, devem pegar o escudo da fé. Uma pessoa bíblica pega um escudo da fé. O diabo veio com dardos inflamados sobre Jesus, lá na tentação do deserto. Faça isso, Jesus pegou o escudo da fé. Faça aquilo, Jesus pegou o escudo da fé. Fale daquele jeito, Jesus pegou o escudo da fé. Uma pessoa bíblica pega o escudo da fé e apaga os dardos inflamados de Satanás. Quem não é bíblico fica batendo papo com ele na mente, fica batendo papo com ele. Quem é bíblico usa o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir. Usa o escudo da fé. A palavra que gera fé e apaga o dardo de Satanás. Obrigado. O que aconteceu com eles? Deixaram de ser bíblicos. E quando eles deixaram de ser bíblicos, sabe o que aconteceu? A voz de Deus passou a ser estranha, passou a incomodar. A voz de Deus já não era prazerosa. A Bíblia diz que na viração do dia Deus ia lá falar com eles todos os dias, visitava eles. E eu fico imaginando, não sei quanto tempo, mas ficava lá. Eles ficavam batendo papo, eles ficavam conversando. Deus falava e eles respondiam. Como é que está o galo lá? Não, não é você, é o outro galo. O galo lá da Bíblia. Como é que está o galo? Cadê o galo aqui? Ah, o nosso galo, não é o galo daqui. É o galo de lá. Como é que está o galo? E a galinha? Nenhuma alusão. Como é que está o galo? Como é que estão os peixinhos? Como é que estão os peixinhos? Como é que está o avestruz? Está bem, tá. Eles ficam batendo papo. Tudo normal. Mas depois que deixou de ser bíblico, a voz de Deus ficou estranha. Passou a incomodar. Pessoa que não é bíblica, com um pregador como eu, fica incomodado. Tem gente que me odeia tanto, nem sabe meu nome direito. Me odeia tanto. Às vezes eu escuto falar de gente que nunca me viu, nunca conversou comigo, nunca fiz nada para ela, não gosta de mim. Outro dia na internet alguém falou assim: pastor, eu não gosto de você. Eu falei: mas por quê? Não sei, mas não gosto. Você me conhece? Não, não conheço. Eu falei: ué, sou eu ou ele que é louco? Qual dos dois? Por que você não gosta de mim? Não sei, mas não gosto. Pessoa que não é bíblica se incomoda. A mensagem é como um dia um pastor falou para mim em tom de brincadeira. Era brincadeira mesmo. Falou: eu gosto da tua mensagem. Falei: mas por quê? É uma espada comprida, chata. Então a pessoa que não é bíblica, a palavra de Deus é chata. O momento do culto da palavra de Deus é um momento de distração para ele. Eu hoje não marquei, mas está divertida a mensagem, mas eu não projetei, vou contar piada. Eu não venho contar piada para vocês. Eu venho pregar a palavra. E tem gente que não gosta. Das piadas gosta, mas da palavra.
é muito fácil identificar alguém que não é bíblico. É muito fácil olhar para a história de Adão e Eva e perceber quando eles eram bíblicos e quando eles deixaram de ser bíblicos. Está claro. E a mesma coisa hoje. Tem 3 indícios aqui que indicam quando uma pessoa deixa de ser bíblica. Era e deixou de ser. Ou nunca foi. Pessoa que não é bíblica. As reações dela à palavra de Deus é que determinam isso. Basicamente, os 3 indícios. A forma como ela reage ao que a palavra de Deus fala indica se ela é bíblica ou não. Primeira coisa, a pessoa tem dúvida sobre as intenções de Deus. No versículo 6 do capítulo 3, diz que eles pegaram do fruto, tomaram e comeram do fruto proibido. Porque o diabo trouxe na mente deles dúvidas sobre a intenção de Deus. Vocês sabem do texto que diz um pouquinho antes que a serpente chegou e falou que nada, não pode comer porque vai morrer nada. É que Deus é espertalhão, Deus sabe que Ele é maior que vocês. E quando vocês comerem do fruto, vocês vão ficar igual a Ele. Vocês vão descobrir coisas que vocês não sabem, vão ser do tamanho dele. Olha lá, hein, se não for maior. Aí eles começaram, Deus está querendo me explorar. Deus está escondendo alguma coisa de mim. Deus não é o que Ele diz, não. Deus é outra coisa. Não é bem assim, não. Começa a ter dúvidas sobre o que Deus fala. Não é sobre o que Deus fala, sobre as intenções de Deus ao falar. Deus não quer que eu seja assim, porque Ele é mesquinho. Deus não quer que eu tenha sexo antes do casamento, porque Ele não quer minha alegria e prazer. Deus quer que eu seja honesto, que eu seja cordial, porque Ele não sabe das minhas dores. Começa a duvidar das intenções de Deus e questionar. Toda pessoa que não é bíblica questiona as intenções de Deus. Segunda coisa, o capítulo 3, versículo 10, traz uma verdade. A verdade é que a pessoa desanima quanto às coisas espirituais. Quem não é bíblico não tem ânimo renovado nas coisas de Deus. O versículo 10 diz assim: ouvi a tua voz, estava nu e me escondi. Essa pessoa se desinteressa pela presença de Deus. Quando ouviram a voz de Deus e tinham deixado de ser bíblicos, aquela voz que os atraía, agora os repelia. Aquela voz que trazia ânimo, vontade neles, de obedecer aos mandamentos de Deus, de fazer o que Deus diz que era para ser feito, aquela mesma voz agora causava uma estranheza dentro deles, e um desejo de se afastar delas, porque incomodava. A voz indicava que a presença de Deus estava chegando. Então, na verdade, era o próprio Deus que incomodava eles. Deus está, irmãos, na igreja. Deus está na comunhão da igreja. Deus está na unidade da igreja. Deus está nos dons que existem na igreja. Deus está na missão que a igreja tem. Deus está no serviço que a igreja presta. E igreja não são prédios, são pessoas. Deus então está na comunhão que temos, na unidade que temos entre nós, nos dons que cada um tem, e conforme 1 Pedro 3,10, cada um serve o outro com o dom que tem. Deus está nesse processo de servir. Deus está na missão de discipular, de evangelizar, que a igreja tem. Deus está em tudo isso, está no serviço ministerial. Estão tocando, alguém limpou, alguém arrumou, alguém cuidou, o ministério está sendo exercido, alguém está trabalhando, os líderes e as pessoas vão para as casas, se reúnem para edificar. É o serviço que a igreja está prestando, na edificação, na evangelização uns dos outros, e Deus está em tudo isso. Quem não é bíblico se incomoda com isso. Quem é bíblico, quem não é bíblico, quando Deus se faz presente, se afasta. E Deus se faz presente em tudo isso. Então se afasta disso. Não quero saber, porque não é bíblico. Perde interesse naquilo que Deus tem interesse. Terceiro, terminando, tem medo de Deus. E esse medo é expresso pela resistência à voz de Deus.
e a voz de Deus se manifesta por aqueles que Ele envia. Naquela época do jardim, Deus tratava diretamente com o homem. Ele ia lá e falava. Hoje Deus trata diretamente com as pessoas através daqueles que Ele levanta especificamente, porque Ele usa todos nós pelos dons, mas tem aqueles que Ele escolhe especificamente para ser boca dEle. E Ele se expressa por esses que Ele levanta. Olha Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então hoje a voz de Deus se expressa por meio daqueles que Ele escolheu, de uma maneira específica, para falar em nome dEle. E quem não é bíblico, o que faz? Cria resistência, como aquela pessoa da internet que eu disse. Cria resistência à voz de Deus. O versículo 10 diz: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Me escondi. Bom, a Bíblia fala de pessoas felizes e prósperas, abençoadas, que tudo que fazem dá certo, que onde põe a mão prospere, e onde pisa é abençoado. Assim são as pessoas bíblicas. Essa é a minha última frase na pregação. Assim são as pessoas bíblicas. Cabe a cada um olhar para si agora, depois da pergunta que o irmão nos fez lá no começo: você é bíblico? Cabe a cada um colocar a capa da religiosidade. Dizer, eu sou bíblico. Põe o pé, não acontece. Põe a mão, não é abençoado. Faz, não dá certo. Não está construindo, está destruindo os ambientes, os meios, as coisas. Não acontece. Eu sou uma pessoa bíblica. Ou então, se curvar diante do Senhor e dizer: eu sou crente, eu busco o Senhor, mas eu estou entendendo que eu não sou uma pessoa bíblica. Eu não consigo olhar para o que Deus fala e fazer simplesmente, prazerosamente. Mas tem coisas que eu estou pedindo um tempo para Deus. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas Deus, me dá um tempo para fazer isso. Eu vou pôr na minha agenda, quem sabe o ano que vem, eu vou me organizar. Que Deus fala é já. Se não quiser para agora, Deus não fala agora. Se Ele fala agora, é para já. Deus não fica assim: eu quero que você faça isso. Marca aí na agenda para daqui 10 anos fazer. A revelação de Deus gradativa. Deus chegou em Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e depois eu te mostro o resto. E a Bíblia diz: no mesmo momento Deus se levantou e foi. Demorou exatamente 3 dias para Abraão ir. Por que 3 dias? Para organizar a viagem, pegar tal. Sacrifica o teu filho Isaque, Abraão. A Bíblia conta que Abraão pegou o filho e foi lá. Demorou também 2 ou 3 dias para Abraão ir, porque ele teve que organizar as coisas para ir. Mas daquela hora que Deus falou: vai lá e sacrifica o teu filho, ele já pôs no coração: eu vou lá sacrificar o filho. Ele só tinha que avisar a mulher, estava com medo de apanhar da mulher. Ele tinha que preparar a lenha, ele tinha que preparar os empregados, a organizar para ir. E ele fez aquilo. Tem gente que fica 3 anos. Deus mandou fazer: estou organizando, estou pensando, 10 anos, estou organizando, estou pensando, eu vou fazer, um dia eu faço, como se Deus estivesse sujeito à agenda dele. Como se Deus falasse: não, eu me sujeito ao teu tempo. Não, o nosso tempo, Cronos, não é conhecido por Deus. Ele conhece o Kairos, que é o tempo dele. Deus não olha a nossa agenda pelo nosso relógio. Ele faz a nossa agenda pelo relógio dele. Pessoas bíblicas estão com o relógio dele funcionando e não com o seu relógio funcionando. E é já. O que Deus dá ordem é já.
É para amar o inimigo? Não, não vai ter que se organizar para amar o inimigo, é já amar. É perdoar, é hoje perdoar, é agora perdoar. É receber a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, é agora, não é amanhã, no próximo culto. É hoje, voltar para Jesus, porque está afastado dele, é agora. É hoje o dia, ele chama agora. Kairos é agora, o Cronos pode ser depois. Mas o Cronos não é o que Deus reconhece, ele só reconhece o Kairos, o tempo dele é agora. Sabe por que você veio nesse culto? Para hoje você voltar para Jesus Cristo. Sabe por que você veio nesse culto? Para hoje você aceitar e receber Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Sabe por que você veio aqui hoje? Para você, irmão, irmã, para hoje colocar a tua casa em ordem. Não é porque você vai morrer, é porque você tem que viver. Então precisa colocar a tua casa em ordem, a tua vida em ordem. É para hoje tirar a capa da religiosidade. É para isso que Deus trouxe o ministério de louvor aqui, e todos nós aqui, para arrancar a capa da religiosidade, colocar no armário, lá embaixo de tudo, e dizer: eu vou me esforçar para nunca usar essa capa. Para você ser uma pessoa dele. É para isso que ele te trouxe, me trouxe aqui.